Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti. Olá, pessoal. Aqui é a Carol Gilberti, da coluna Mulheres Elétricas, e é com grande alegria que estamos estreando o primeiro episódio de Mães Elétricas, que é uma série que terá 4 episódios, cada um com 2 convidadas diferentes para falarmos de assuntos que giram em torno da vida dessas mulheres reais, que agora estão se refazendo e se redescobrindo nessa nova realidade. Essas mães elétricas fazem acontecer e mudam o mundo ao seu redor. Nos próximos 4 domingos de maio, você terá a oportunidade de se conectar com tantas histórias e mulheres elétricas incríveis. Você pode acompanhá-las pela rádio e podcast nas plataformas Spotify e SoundCloud e por vídeos pelas nossas redes sociais, na @Rádio Band News BH e @Mulheres Elétricas. A Rádio Band News FM BH e Mulheres Elétricas, através da série Mães Elétricas, apoiam a campanha Compartilhando Empatia, que ao longo de todo o mês de maio vai doar cerca de 500 cestas básicas a famílias em situações de vulnerabilidade. Para contribuir, acesse o perfil do Instagram, @Compartilhando Empatia, e ajude essas mães a terem comida na mesa. Hoje aqui presentes estão com a gente a advogada Bruna Barbosa, que está aqui nos dando um suporte técnico maravilhoso. Bruna Barbosa é mãe, advogada, sócia da Barbosa e Silva Advocacia, atuante em relações de trabalho e diretora de networking do BNI. Gente, essas mulheres são incríveis. Olha o tanto de atuação que essas mulheres fazem. E nossas entrevistadas incríveis e ilustres do dia para esse primeiro episódio, eu recebo essas grandiosas mulheres que mudam a vida de muitas pessoas através das suas ações e trabalhos. Bem-vindas, Kika Pereira, que é mãe e líder comunitário do Aglomerado da Serra, e também a Janaína Kahner, que mãe, claro, médica endocrinologista e especialista em metabologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Gente, sejam muito bem-vindas essas mães incríveis, das mulheres elétricas. Feliz Dia das Mães, né? Para vocês e todas as mães que estão nos ouvindo. Obrigada pela presença. E agora eu vou começar, gente. A gente combinou um pouquinho da gente falar sobre a trajetória de cada uma de vocês, né? Então, Kika, eu queria que você começasse um pouquinho contando a sua história pessoal. Como que foi essa trajetória, né? Que você se tornou mãe, se tornou líder, uma mulher importantíssima dentro do seu universo, da sua comunidade. Como que você muda a vida das pessoas? Como que foi? Conta desde o início. Bom dia a todos e todas. A vida é um ciclo, né? Então você vai passando, né, da infância para a adolescência, e aí de repente você já vira mulher, e aí começa a acontecer as coisas. Eu me tornei mãe com 18 anos, eu tive minha primeira filha. O último programa que a gente fez era 5, agora é 6, viu, Carol? Então já tem mais uma. Sério, que você é demais. Você é demais. Eu tenho 3 filhos biológicos e 3 do coração, né? E, assim, as coisas vão acontecendo. Por exemplo, primeiro eu tive os meus 3 filhos e hoje, já nessa trajetória aí maior, trabalhando muito na área social, Deus colocou mais 3 crianças no meu caminho. São as 3 crianças que eu estou cuidando hoje. São meus filhos que eu amo tanto também quanto os outros. Eu sou casada, né? Tenho meu marido, meu companheiro, e somos nós 2 que, né, vamos juntos nessa luta de estar criando, cuidando da nossa família. Tá muito difícil, né, porque agora são mais 3 crianças. A minha mais velha tem 25, tenho a outra de 23, um de 20, aí agora são uma de 10, outra de 4 e o Gu, que tem 1 aninho e meio. Nossa, é um bebê ainda. É um bebê. Então, assim, a rotina da gente mudou totalmente, né? Quando ele veio para nós, ele estava com 4 meses, e aí com muito problema, a saúde dele bem fraquinha, e aí agora, graças a Deus, a gente já começou a estabilizar, sabe? Então, assim, essa rotina de trabalho, cuidar de criança, cuidar, né? Mas graças a Deus tem já também as filhas grandes que me ajudam, me dão suporte. Então, o meu marido, então acaba que a gente, nesse ciclo todo, eu consigo conciliar tanto o trabalho quanto a responsabilidade de mãe também. Ô, Kika, você sempre quis ser mãe, desde
menina, qual foi o momento que você se tocou assim, você falou, gente, eu quero ser mãe? Bom, eu tive a minha primeira filha com 18 anos, foi bem assim, saindo da adolescência, então não foi um caso muito pensado não, sabe? Aconteceu, e não tinha muita maturidade também não. Aconteceu, mas eu sempre fui muito apaixonada por criança. Então, eu já tenho esse lado. Então, quando você já tem, já tem essa coisa de gostar muito de criança, então você já tem aquela coisa de mãe. Mas aí, tive a minha primeira filha, depois, 2 anos depois, a segunda. E aí, nisso, eu tive o terceiro, já com 23 anos, e pronto, aconteceu. Aí, falou, bom, parou, né? Vai ficar por isso. E aí foram aparecendo as situações que hoje eu estou com mais 3 crianças. Então, assim, fora isso aí são dentro de casa comigo, né? Fora as outras, os agregados. Porque se eu for contar a verdade, é muita gente. A minha casa é muito movimento, é muita gente, ela não para. Agora, e me conta uma coisa, Kika, para você, qual que é a coisa mais maravilhosa de ser mãe? A gente vai entrar em 2 coisas. Primeiro, eu quero saber qual que é a coisa mais maravilhosa de ser mãe. A mais maravilhosa é você saber que você consegue cuidar dos seus filhos bem e que, sabe, é um resultado bacana, né? Você ser mãe, ter filhos e cuidar deles e eles fazer por eles o que ninguém faria. Né? Isso é a coisa mais maravilhosa, a gente saber que a mãe, ela é o suporte de tudo e os filhos da gente são tudo na vida, né? Quando eu falo dos meus filhos, eu me emociono muito porque é muito amor. Né? Com certeza. Eu estou arrepiada. A gente que é mãe, a gente sabe que é uma coisa inexplicável. Mas ser mãe também exige muito da gente, né? Demais, né? Exige muito. E aí eu queria saber também de você, qual que é o maior desafio em ser mãe? O que você acha que é assim, que é maravilhoso, é um sentimento que a gente quase inexplicável, mas é muito desafiador. O mais difícil para mim é quando você precisa fazer algo para o seu filho e não consegue. Esse é o desafio maior. Então, tudo que eles precisam, a gente quer dar, né? Quer dar, quer fazer. E quando você não consegue, esse é o desafio, né, maior, porque você se sente inválida, fraca, né? Impotente, então, esse né? é o desafio, impotente. Então, esse é o desafio. O desafio é você não conseguir fazer o que seu filho precisa, ajudar no que precisa, sabe? Por exemplo, eu tive uma situação em que, quando a minha filha mais velha quis entrar para a faculdade, eu não tinha condições, eu me senti muito impotente, sabe? De não ter condições de pagar uma faculdade para ela. E aí a gente foi procurando outros meios, mas o que a gente quer, né? Logo, quando o filho se torna maior, já encaminhar ele para a vida, pagar ali uma carteira para que ela já tenha uma liberdade de dirigir, de ter seu automóvel, de ter uma vida independente, a faculdade, quando forma. E aí, quando você não consegue essas certas coisas assim, porque para a gente aqui é muito difícil, a gente já vem de uma outra situação. Então, aí você se sente impotente, né? Você já fala, nossa, por que eu não consegui? Mas aí tem outras formas, a gente também já consegue manejar isso, já encaminhando seu filho, não, nós vamos tentar um Enem, nós vamos tentar um concurso público, e acaba que você consegue sim encaminhar, mas de outra forma. Mas se você tivesse aquela modalidade mais fácil, né, seria melhor. E hoje você está vendo aí, né, Kika, cada vez mais, muitas mães passando por frustrações, por dificuldades. Quanto tempo que você está aí na comunidade? Eu já faço produção cultural há 16 anos. E junto da produção, eu já fazia um trabalho social. E aí, através desse trabalho social, eu me formei promotora popular. E aí, depois de ter já formado promotora, eu já comecei a procurar trabalhar dentro da comunidade mesmo, na área social e dentro da associação. Então, o que eu fiz? Eu procurei a associação para saber como que seria. E aí, passei por todos os trâmites e já tem 1 ano e 8 meses que a gente está aqui na associação. Mas o seu trabalho ele se amplia muito mais do que simplesmente ser uma produtora cultural, né, Kika? Hoje você é uma movimentadora social, uma solucionadora de problemas, você é uma conectora, você está aí trazendo ajuda para dentro da comunidade.
Então, o seu trabalho hoje ele é fundamental para as pessoas ao seu redor, né? Sim, sim. É igual, por exemplo, agora eu fico pensando, gente, eu precisava muito ficar quietinha em casa na quarentena. Mas aí você pensa bem, uma pessoa igual eu tenho essa responsabilidade, né? Desde quando eu tomei frente de uma associação, eu tenho a responsabilidade de cuidar das pessoas. Então, eu não posso me dar o luxo de ficar parada e vendo a necessidade batendo na porta de cada um, sendo que com uma mobilização eu consigo ajudar muitas famílias. Não, e isso é vívido, isso é claro na sua essência de mulher, de pessoa, em ajudar de coração, né? Da forma mais genuína. Afinal, você tem 3 filhos biológicos, 3 filhos adotados, então você tem isso em você. O que a gente vai contar um pouco agora da história da doutora Janaína é uma trajetória diferente, com outra realidade, mas que no final das contas, o propósito de vocês duas como mulheres que se movimentam os seus universos é de ajudar o próximo, de ajudar o outro. Então, doutora Janaína, eu gostaria que você contasse um pouquinho agora para a gente da sua história, da sua trajetória e também a sua experiência como mãe. É uma honra estar aqui, Kika, que história fantástica. 6 meninos, eu tenho 1, eu queria ter mais, mas eu vou explicar porque que eu não tenho, mas eu tô horrorizada aqui com sua força, mulher, que é isso? Ó, admiração. Minha história é meio bagunçada, assim, eu sou venezuelana, eu nasci na Venezuela, meu pai é alemão, minha mãe é brasileira, meu pai trabalhava na Mannesmann, então veio cá, catou minha mãe e levou para Venezuela. Eu nasci lá, fiquei 2 anos lá, graças a Deus, né? Só 2 anos. E aí, nossa, se eu estivesse lá até hoje, eu tava lascada. E aí fui pro México, fiquei 5 anos no México. Aí em 85 teve um terremoto muito grave lá, eu morava lá na época, em 85, na cidade do México. Foi quando a gente ficou com muito medo, minha mãe, assim, ninguém machucou na minha casa, mas caiu um monte de coisa. E daí a gente veio pro Brasil, porque a família da minha mãe era daqui. Então a gente chegou no Brasil. Só tinha Mannesmann aqui em Minas, então minha mãe ficou longe da família dela em São Paulo, então eu sempre fiquei sozinha, assim, não tinha primo, né? Meu pai é filho único, minha mãe tem uma irmã, que infelizmente não teve filhos, então não tem primo, é uma família muito pequena, né? Então eu tenho um irmão, tenho 2 meio-irmãos do primeiro casamento do meu pai, que estão lá na Alemanha, que ele é alemão mesmo, assim, né? Ele veio com 40 anos pra cá. E cheguei em BH, estudei aqui até 94, eu ganhei uma bolsa de estudos, foi uma época que minha família passou dificuldade. Meu pai saiu da Mannesmann, ficou desempregado um tempo, e aí minha mãe e ele batalharam, ele conseguiu se reerguer, que tinha muitos contatos, né, era bem uma empresa. Mas nisso eu ganhei uma bolsa de estudos, eu fiz uma prova que chama UWC, que tem no Brasil inteiro, qualquer um pode fazer. É United World Colleges, Colégios do Mundo Unido. E com essa bolsa, são 10 escolas no mundo inteiro, você não pode pagar para ir para lá, você só pode entrar se você ganhar e passar na entrevista e tal. Eu fui para a Itália estudar nessa escola internacional, onde tinha 200 alunos, são os últimos 2 anos da escola, 74 nacionalidades. É uma escola toda voltada para o trabalho social. Então, essa escola da Itália, em Trieste, é em Duino, é perto da Eslovênia. Na época tinha a Guerra da Bósnia, tinha muito campo de refugiados, então a gente fazia trabalhos nos campos de refugiados. Eu trabalhava com crianças italianas pequenas, tinha visita em idosos, tinha um monte de tarefas sociais que a gente tinha que fazer. Tinha tarefas na escola, tipo assim, nada, não tinha funcionário, tudo eram os alunos que faziam. E é um currículo muito bom, com esse currículo você pode entrar em qualquer universidade do mundo, mas eu tinha na minha cabeça que eu queria ser médica no Brasil. Eu podia ter ido para outro lugar, mas eu tinha até passaporte alemão. Não tem médico na minha família foi contra eu fazer medicina, desde o início. Nunca ouvi isso, gente. Nunca me apoiaram, nada assim. Até eu entrar no UFMG, nem assim. Nossa. Aí, quando eu cheguei de lá, eu tive que fazer cursinho, porque eu não tinha feito várias matérias, então, física, história, não fiz. Eu mal falava português, eu ficava tudo em inglês, que era lá e tudo em inglês. Então, eu fiz um cursinho, minha mãe não tinha condição de pagar o cursinho mais caro, na época ela pagou o que deu, que foi bom pra mim, assim, eu fiz 4 meses, estudei igual uma condenada, e não pude nem prestar vestibular para universidades particulares, porque minha mãe foi numa época mais difícil, da minha família, então, ou era o UFMG ou não era nada, e aí, graças a Deus, eu passei no UFMG.
Foi muito esforço, né? Eu vim de uma escola particular, então assim, eu tinha uma base muito boa. Essa escola que eu fiz lá fora era muito boa, então as matérias que eu não fiz foi mais fácil de pegar para mim, graças a Deus eu fui privilegiada. E entrei, fiz o FMG, formei no FMG, fiz pesquisa a faculdade inteira para, assim, quando eu entrei na faculdade eu briguei com meu pai, ele falou que não ia me sustentar, porque quem faz medicina tem que ser sustentado pelo pai até formar. No mesmo dia eu não passei para o primeiro semestre, né? Eu passei para o segundo semestre, tinha isso na FUG, né? Então eu fui dar aula de inglês, saí no mesmo dia, falei, beleza, fui lá, entrei numa Wizard que tinha perto da minha casa, falei lá, eu quero dar aula de inglês aqui, peguei 7 turmas, juntei dinheiro, já vendi roupa, fazia o que fosse necessário para não pedir dinheiro para meus pais. Minha mãe sempre me apoiou, mas meu pai foi muito contra, porque ele queria que eu trabalhasse com ele, como eu não quis, ele ficou muito triste e tal. Depois passou. Eu sempre quis ser médica, foi uma vocação desde criança. E aí eu peguei vários estágios na faculdade, né? Eu trabalhei pesquisa de biologia molecular, depois eu fiz estágio no João 23, fiz vários estágios para aprender as coisas e ter uma remuneração também. Quando eu formei, eu fiz residência no Odilon Beres, que era uma residência de clínica médica muito conceituada na época, era uma das melhores. E lá eu comecei a me interessar muito por música, eu sempre gostei de música, eu tive uma banda, então eu gosto muito de cantar, eu toco gaita e tal, então comecei a ter uma banda, eu faço atividade física, sempre fiz, comecei a escalar, mas me faltava alguma coisa, sabe? Tinha alguma coisa que não estava legal, eu sempre quis trabalhar com criança, mas quando eu fiz estágio de CTI infantil eu não dei conta, eu falei, não vou ser pediatra, aí eu fui para adulto. Quando eu terminei minha residência clínica, aí eu estava meio perdida, assim, falei, não sei o que eu vou fazer. Aí eu fiz um estágio de nefrologia na Santa Casa e o chefe gostou muito de mim, falou, não, você vai fazer nefrologia. Eu falei, mas eu gosto tanto de endócrino. Não, que endócrino? Você fica trancada numa sala atendendo o dia inteiro, não. Não, você vai fazer nefrologia, é muito mais dinâmico, você pode trabalhar em CTI e tal. Acabei entrando na nefrologia da Santa Casa. E fiquei lá 4 meses. Só que aí eu não estava feliz, porque eu não gosto muito de hemodiálise, eu sou mais na medicina preventiva, sabe? Fiquei meio deprimida. E aí eu fui tirar férias na Semana Santa e falei assim, eu quero ir para algum lugar, e acabei indo para Chapada Diamantina, na Bahia. E quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, que lugar é esse? Aí deu um clique em minha cabeça. Aí eu vi que tanto de menino desnutrido. Falei, nó, tem alguma coisa aqui. E lá tinha escalada, que eu escalava, na época eu fazia escalada, fazia trilha. Tinha gente do mundo inteiro em Lençóis, eu achei isso bacana, eu comecei a me sentir bem fazendo trilha na Chapada, eu fiz tipo um sabático mesmo. Fiz uma trilha de 3, 4 dias no meio do mato e consegui pensar melhor. Falei, não tô feliz, vou largar tudo e vou vir pra cá. Larguei 5 empregos, que eu tava dando plantão em CTI na época, tava trabalhando no poli do Odilon, larguei 5 empregos, aí eu arrumei um emprego de PSF e vim embora sozinha pra Bahia. Fiquei sozinha, aí só que eu fui pra Mucugê. O lugar que eu fui pra Mucugê, que tinha um hospital melhor, uma estrutura melhor. E aí eu peguei um PSF, aí me ofereceram um PSF, eu falei, eu quero o mais pobre que tiver, porque eu quero trabalhar com criança, eu queria passar por aquilo, eu queria trabalhar com criança carente. E aí eu peguei um PSF, eu já era clínica já, então já tinha uma especialidade, então isso aí é raríssimo no interior, né? E aí eu peguei um PSF itinerante, com 25 microáreas, nas quais eu ia de Uno, sem ar-condicionado, lógico, né? E o porta-mala amarrado de corda, assim, um carro bem capenga, assim, mas que aguentava o tranco, a gente empurrava o carro às vezes quando morria. E aí uma enfermeira, que hoje fez medicina, tá em São Paulo, a Deise, que é uma super mãe também. E aí a técnica de enfermagem, Deutina, tinha às vezes o Dimas, que era outro técnico, o nosso motorista, e a gente formou uma equipe, né, mesmo. E eu atendia, até me emociono. É uma região muito carente. Com certeza. Eu atendia, às vezes, assim, debaixo de manga, assim, eu achei tão engraçado, alguém falou isso outro dia, por que as escolas não se reinventam? Acho que foi o doutor Unai, né? E a gente pode ter uma escola debaixo de um pé de manga. Eu já atendi debaixo de pé de manga. Não cabia eu falar aquilo naquela hora, mas eu já atendi várias vezes debaixo de pé de manga. Eu atendia na cozinha das escolas. Minha pasta ficava em cima do fogão do industrial. E assim, é do jeito que é. E a gente faz o que tem que fazer, né, doutora Janaína? E eu amava. E aí eu me encontrei, sabe? E aí eu tirei várias crianças de nutrição, eu fiz projeto de farinha multimistura, a gente educava as mães com relação à alimentação e comida de verdade, e com isso a gente fazia algumas refeições mais fortes na escola, que era a única refeição, às vezes, com carne que as crianças comiam. Consegui parceria com algumas indústrias, que lá é um polo de agricultura muito forte, né, a Chapada Diamantina. Foi sensacional, assim. Foi a única vez, foi quando meu pai foi lá me visitar, e aí ele me aceitou como médica, assim. Teve esse momento na minha relação com meu pai.
que ele viu o que eu fazia e aí ele falou, não, realmente, você tem que fazer isso mesmo, você tá aqui sofrendo esse tanto de coisa aí e tá gostando? Não, você tem que ser médica mesmo. Tá na sua essência também, né? Essa questão de eu nunca fui tão solidária, ajudar. Então, como eu acho que a Kika também é em outra ponta, mas isso mostra pra gente como que é incrível o ser humano. A gente pode ajudar, igual como você falou, a gente pode ajudar de todas as formas. Você pode ajudar juntando uma comunidade, conectando pessoas que podem ajudar com aqueles que precisam ser ajudados. Você pode atender uma criança debaixo de um pé de manga, tirar ela da desnutrição. E eu acho que essa que é o grande elo entre essas grandes mulheres, hoje, essas mães elétricas, que agora a gente pode entrar um pouquinho nessa... A doutora Janaína vai contar um pouquinho agora sobre a entrada dela na maternidade, na vida da maternidade, mas eu queria ainda falar um pouquinho, que a gente tem um tempo a cumprir, obviamente, como que é essa importância aqui, que hoje você vê, doutora Janaína, isso tem quantos anos que você falou, lá no início dos anos 2000, talvez, essa época da Bahia? Isso foi em 2006, eu tenho 16 anos de formada, então eu fiquei lá 3 anos e meio. Eu voltei para Belo Horizonte em 2009 e fiz minha residência de endócrino. Interessei por alimentação e tudo mais e resolvi fazer endócrino. Então, o problema que você viveu, né, que você estava ali na atuação há tantos anos atrás, nós estamos em 2020, ou seja... 14 anos atrás. 14 anos atrás, gente, como passou rápido, né? E a Kika hoje, passando aí no front de problemas similares, em plena cidade, onde as pessoas estão com fome, e aonde eu acho que os dois universos se unem aí. Você numa ponta, ajudando, né, pessoas a se alimentarem melhor, e hoje a Kika na outra ponta, tentando trazer comida de verdade para as mesas. Quanto que é isso importante? E as duas com essa essência de maternidade, ajudar o outro. Tem muita dessa questão da empatia com o outro, né? De poder ajudar. Doutora Janaína, você se tornou mãe ao longo desse processo, e o que mudou na sua vida, assim, em termos de vida? Mudou tudo. Depois que eu fiz endocrinologia, eu fiquei trabalhando no SUS um tempão, 5 anos no Risoleta, Neves, só com paciente amputado, diabético. Aí mais uma coisa que me mexeu com essa questão de alimentação, que eu vi que o diabetes é impossível de ser controlado com as dietas prescritas. Trabalhei no Mater Dei, trabalhei em vários hospitais particulares e do SUS, e a comida é sempre a mesma, né? O pão de sal com a bananinha para o diabético. Isso mexeu muito comigo. Quando foi em 2017, meu pai morreu de câncer, o sonho dele era ser avô. Então, quando ele estava com câncer de pulmão, eu comecei a fazer uma dieta cetogênica nele, que é uma dieta de baixo carboidrato, comecei a estudar muito sobre esse tipo de alimentação. E o sonho dele era ser avô, então eu falei assim, quem sabe eu engravido, ele fica feliz, assim, dá uma gás, né, e tal. Mas aí acabou que ele piorou e eu não engravidei, mas ele morreu, eu engravidei logo depois. 2 semanas depois. Mas é o universo falando, né, gente? Há momentos para as coisas, né? Mas eu trabalhava demais, eu trabalhava muito, assim, eu tinha meu consultório de convênio e eu trabalhava no Risoleta como professora, preceptora de residência, e eu era muito dedicada aí aos pacientes, e eu acabei tendo um parto prematuro com 7 meses, o Pedro nasceu de 32 semanas, e foi horrível, assim, muito difícil, só quem já passou por isso sabe como é. Nossa, ficou 30 dias na UTI, porque não deu tempo, minha bolsa rompeu, na verdade, ele não tinha nada, o peso estava ótimo, estava tudo muito bem, eu acho que foi estresse mesmo, eu trabalho demais, eu tive algumas contrações, não me afastei, não soube respeitar muito bem esse momento, e aí ele ficou 30 dias na UTI, graças a Deus não teve muita complicação, ficou entubado só 3 dias, mas ficou no oxigênio, não saía, eu não tinha leite suficiente, e foi uma novela. Então, assim, tudo que eu sempre quis foi ser mãe, né, assim, meu marido já tem 2 filhos grandes, então ele me garantiu um filho, não me garantiu 2, mas não, um filho eu garanto. Um filho tá bom. Mas é isso, né? E a maternidade se expande para os outros também. E aí os meninos dele moram parte da semana comigo, parte com a mãe, a relação é ótima, não tem problema nenhum, gosto deles demais. E acabou que eu fiquei só com o Pedro, né, Kika? E foi que eu falei que eu queria ter tido mais. O Léo acabou fazendo vasectomia no passado. Mas eu tô com 41 já, também acho que por causa desse parto prematuro, o ginecologista falou assim, se não for até agora, não precisa ter mais não. Eu falei, não dou conta de ter outro agora, tem que esperar um pouquinho. Então, eu amo ser mãe, a medicina. Aí eu saí do hospital, que era longe, como meu filho foi prematuro, eu preferi cuidar dele. Fiz minha licença maternidade, depois voltei a atender só no consultório particular. Então,
E aí eu vi que estava pouca a minha abrangência, eu comecei a mexer no Instagram, porque eu vi que eu tinha como ajudar mais pessoas que nunca ia poder consultar comigo. E eu comecei a falar de alimentação forte, de como controlar o diabetes com comida, sem tanto remédio, que hoje um tratamento para diabetes não sai por menos de 400, 600 reais, um tratamento bom. Então, como que dá para evitar esse tratamento caro só com comida? E isso me motivou muito. E quantas doenças são causadas por comida errada, né? Câncer, diabetes, hipertensão, Alzheimer. E hoje eu me dedico a estudar isso e a difundir esse conhecimento nas mídias sociais. E você ainda atende uma pessoa por semana, que de graça, né, doutora Gina? Até que você falou com a Kika. Então, uma pessoa nova. Uma pessoa nova. Uma pessoa nova por semana, tem mais, né? Então é muita gente. Mas eu queria agora trazer, então, Kika, antes que a gente fale um pouquinho do seu projeto, que eu acho que é onde a gente pode ajudar aí, unir esses dois universos, a Kika está com um projeto que se chama Adote uma como é que é, Kika? Adote uma diarista. Adote uma diarista, que a campanha Compartilhando Empatia já vai doar 60 cestas para a comunidade, onde essas domésticas estão, porque elas estão desempregadas, então elas já vão receber esse final de semana para o Dia das Mães. E eu acho que essa conexão aí com a doutora Janaína pode ser um grande ganho para a comunidade, pessoas que estão em situações de risco, né? Porque hoje com o coronavírus, os hipertensos, os diabéticos, são pessoas do grupo de risco, e a doutora Janaína pode fazer essa conexão com você na comunidade. Mas eu queria, antes da gente finalizar, porque eu sei que o nosso tempo é muito curto, eu queria contar mais histórias sobre essas mulheres maravilhosas. Eu queria chamar os filhinhos, ou, no caso da Kika, os filhões, a filhona. O Pedro já está chegando aqui. Cadê a sua filhota, que já não é mais filhotinha? Paula. A Paula, que eu até conheço a Paula, né? É a Paula que eu conheço? A Paula que eu conheço. Ei, Paula, tá boa? Tá linda? Que linda! Olá, Paula. Paula, eu quero que você mande um beijo aqui, deixe um recado para sua mãe, essa mãe incrível que você tem. Ela já se emocionou comigo falando da mãe dela, eu fiquei impressionada. E para as outras mães que estão aqui nos assistindo. Bom, vamos lá, né? Vou mandar um beijo, né? E um feliz Dia das Mães para todas as mães, é claro. E também para minha mãe, né? Falar com ela que eu amo ela demais, né? Que ela é a melhor mãe para mim. Acho que Deus não poderia ter me dado outra mãe, a não ser ela, claro. E vamos, como se diz? Eu acho que na vida Deus tem um propósito para cada um, né? E estamos aqui hoje, felizes, fazendo nosso trabalho, graças a Deus. E tá dando muito certo. A minha mãe é essa mãezona guerreira aí, que nem sei como é que é. Além dela ser mãe de 6, ela é mãe de mais uns 50 aqui, tá? Só para deixar bem claro para todo mundo, porque aqui todo mundo chama ela de mãe. Atrás de nós aqui tem a nossa equipe toda aqui trabalhando e todo mundo chama ela de mãe. E ela tem um coração enorme e, como muitas vezes ela já escutou, o coração dela é muito grande e cabe muita gente. E eu gostaria só de agradecer mesmo a Deus e a ela por ser essa mãe incrível. E eu falo isso não só por mim, mas falando por todos os meus irmãos, até os pequenos que não sabem falar ainda, com certeza demonstram esse amor todo. Ah, gente, que coisa mais linda. Paula, você é incrível. Eu fico muito feliz que você reconheça a grandiosidade que sua mãe é. Eu tô emocionada. Eu acho que eu vou ter que parar de falar. Não chora hoje. É muito. É o momento chororô, né, Carol? A gente que é mãe, eu fico sonhando com um dia, né? Porque os nossos filhos nós são muito pequenos e não entendem o valor disso ainda. Mas o dia que um filho meu vai falar isso comigo, né? Aí a gente entende que a gente acertou, né? Que a gente fez a coisa certa. Porque é uma trajetória difícil, desafiadora, maravilhosa, são sentimentos diversos, mas que tem dias que a gente fala assim, meu Deus, será que eu tô fazendo a coisa certa? A culpa nasce junto com a mãe, né? Será que eu quero vou ser estragar metade esse da mãe que a Kika é um dia, quem sabe? Olha, muito linda a história de vocês. Você vê que a barreira, vou te falar, não há barreira social, não há barreira financeira, não há barreira de nada nessa vida religiosa, barreiras, fronteiras de países. A maternidade, ela tem um poder indescritível. Então, é o amor puro e absoluto. E agora a gente vai falar com
O filhinho da doutora com o Pedro, da doutora Janaína, que... Ei, Pedro! Oi, Carol. Essa é a Carol. Ei. Essa é a Kika. Essa é a Bruna Kika. Olha, ela fala oi, filho. É a Kika. Kika. Bom dia, pessoal. Cacá, corre aqui. Ô, Pedro, manda um beijo assim, ó, pras mamães e pra sua mamãe. Manda um beijo pra gente. Manda um beijo. Ah, lindo! Sua mamãe é incrível, que histórias maravilhosas. Mulheres elétricas, mães elétricas. Eu agradeço muito. É uma pena a gente ter que parar por aqui, mas a nossa história continua offline, hein? A nossa história continua offline. Vou conectar todas vocês aí juntos uma com a outra. Agradeço muito a participação de vocês. Obrigada. Esse vídeo vai tocar milhares de pessoas, eu não tenho dúvida disso. Histórias. Posso dar um recado pra minha mãe? Claro! Minha mãe é a maior guerreira que eu já conheci na vida. É um exemplo. Graças a Deus eu tenho minha mãe comigo, eu não tenho mais meu pai. Ela é mãe e pai. Então, e avó. E vai ser muito triste passar o Dia das Mães longe dela. Porque ela fuma, tadinha. Dá toda... O pulmãozinho não é tão bom. Vai tá isolada. Então, um grande beijo. Eu amo você, mãe. Você é um exemplo de mulher pra mim também. Você ainda tem mãe que quer deixar um recado para a sua? Ou na sua? Sim, é um feliz Dia das Mães para ela também, né? Um abraço muito grande, um beijo. E que Deus nos abençoe sempre. Continuamos a ser as mães que nós somos, né? É isso aí. A minha mãe não está mais nesse plano também, está em outro, mas eu acredito muito em energia e conexão. E essa maternidade, ela transcende mundos. Eu falo que meu encontro com a minha mãe está no encontro com os meus filhos. E é lá onde eu encontro com ela, né? Hoje um dia eu vejo tudo que ela passou, e as dores, os amores, as vitórias e derrotas. Então, um feliz Dia das Mães. Bruna, você também, feliz Dia das Mães para você. Obrigada aí pelo Obrigada. E a Bruna vai estar aqui com a gente em todos os episódios, essa mãe elétrica também, podendo ouvir essas histórias incríveis. Gente, muito obrigada. Não, eu também me emocionei. Muito obrigada por tudo. Prazer. Valeu. Prazer. Tchau, doutora Janaína. Vamos ajudar, gente. Vamos contribuir com a campanha, né? Isso, compartilhando empatia. Levar comida para quem precisa, né, Kika? Comida de verdade, gente. Comida de verdade na mesa dessas pessoas, das mesas dessas mães. O mês inteiro de maio vocês podem fazer doações. Por favor, entrem lá no perfil @compartilhando empatia. Lá você vai ter mais informações. E também através do meu Instagram, da Mulheres Elétricas, Instagram da Band, o @Band, Rádio Band News BH. Obrigada, gente. Um beijo grande. Tchau. 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 Mulheres Elétricas. Especial Mães Elétricas. Oferecimento EPO, 28 anos construindo soluções inovadoras em empreendimentos imobiliários. Grupo Serpa, inteligência em comércio exterior. E Arcos Engenharia de Solos, há 51 anos, trazendo soluções em geotecnia.